A recente ofensiva ucraniana na região de Kursk, território russo, marcou um momento histórico no conflito. Em uma cena surpreendente, centenas de soldados russos depuseram suas armas e se renderam às forças ucranianas. Relatos indicam que muitos deles estavam desmotivados, mal equipados e enfrentando sérios problemas de moral, o que levou à rendição em massa. Fontes no campo de batalha afirmam que os soldados russos, ao perceberem a superioridade tática da Ucrânia e a falta de apoio adequado de Moscou, preferiram se entregar a lutar uma batalha perdida. Esse evento simboliza uma reviravolta crucial, pois demonstra que a ofensiva ucraniana não apenas avança territorialmente, mas também abala a confiança das tropas russas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram prisioneiros russos sendo tratados conforme as normas internacionais, reforçando o compromisso da Ucrânia com os direitos humanos e contrastando com as violações frequentemente atribuídas às forças russas. Pela primeira vez desde o início das hostilidades, as forças armadas ucranianas avançaram decisivamente além de suas fronteiras, capturando aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados de território russo e assumindo o controle de cerca de 100 vilarejos. Esse movimento estratégico não apenas demonstra a capacidade militar da Ucrânia, mas também expõe vulnerabilidades nas defesas russas, desafiando a percepção de invulnerabilidade que Moscou buscava projetar. A incursão em Kursk, iniciada em agosto de 2024, surpreendeu tanto analistas quanto o próprio Kremlin, que agora enfrenta a realidade de combates em seu próprio solo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou a importância dessa operação ao afirmar que a Ucrânia está empurrando a guerra para o território do agressor, enfatizando a determinação de Kiev em restaurar a justiça e pressionar Moscou a reconsiderar sua postura agressiva. A ofensiva ucraniana em Kursk teve múltiplos objetivos estratégicos, além de criar uma zona de segurança para impedir ataques russos a partir dessa região. A operação buscou desviar forças russas de outras frentes de combate, aliviando a pressão sobre áreas críticas no leste da Ucrânia. Embora Moscou tenha minimizado o avanço inicial, a resposta russa incluiu o reforço da região com tropas adicionais, indicando a seriedade com que o Kremlin encara essa ameaça. A incursão também teve um impacto psicológico significativo. Imagens de soldados ucranianos removendo bandeiras russas de edifícios oficiais e hasteando a bandeira ucraniana em solo russo circularam amplamente, simbolizando uma reviravolta no conflito e desafiando a narrativa de invencibilidade russa. No entanto, a operação não foi isenta de desafios. Manter o controle sobre o território conquistado em Kursk exigiu recursos significativos e expôs as forças ucranianas a contra-ataques russos. Relatos indicam que, após quase 3 meses de combates, as forças russas conseguiram retomar cerca de 1/3 do território perdido, ressaltando a natureza dinâmica e volátil do conflito. Apesar desses desafios, a ofensiva em Kursk serviu para destacar a resiliência e a capacidade estratégica das forças armadas ucranianas. A operação demonstrou que a Ucrânia não apenas defende seu território, mas também está disposta e é capaz de levar a luta ao território do agressor, alterando a dinâmica do conflito e enviando uma mensagem clara sobre sua determinação em resistir à agressão russa. Além dos ganhos territoriais, a incursão teve implicações diplomáticas. Ao mostrar capacidade ofensiva, a Ucrânia reforçou seu apelo por apoio contínuo da comunidade internacional, destacando a importância de assistência militar e humanitária para sustentar suas operações e proteger sua soberania. Em suma,
A invasão ucraniana na região de Kursk representa uma virada significativa no conflito, evidenciando a capacidade de Kiev de desafiar Moscou em múltiplas frentes. Embora a situação permaneça fluida e cheia de incertezas, a operação destacou a determinação da Ucrânia em defender sua integridade territorial e resistir à agressão, ao mesmo tempo em que expôs fraquezas nas defesas russas que podem ter implicações de longo alcance para o futuro do conflito. Nesta semana, o conflito entre Ucrânia e Rússia intensificou-se em diversas frentes, com avanços militares, ataques aéreos e novas movimentações diplomáticas. Um dos eventos mais notáveis foi a retirada das tropas norte-coreanas da linha de frente pelo exército russo. De acordo com relatórios, essas tropas sofreram baixas consideráveis, o que levou o comando militar russo a recuar com esses contingentes. O uso de combatentes estrangeiros por parte da Rússia tem sido um tema recorrente, e a presença de tropas norte-coreanas tem levantado questões sobre a extensão da cooperação militar entre Moscou e Pyongyang. A Ucrânia intensificou seus ataques de longo alcance contra território russo. Um dos maiores ataques com drones desde o início da guerra ocorreu nesta semana, com mais de 100 drones sendo lançados contra alvos estratégicos dentro da Rússia. O ataque afetou aeroportos em Moscou, forçando o fechamento temporário de algumas operações aéreas, além de atingir uma refinaria de petróleo e uma fábrica de microeletrônica. A destruição dessas infraestruturas representa um golpe significativo para a capacidade logística russa, uma vez que tanto a energia quanto os componentes eletrônicos são fundamentais para sustentar as operações militares. As forças ucranianas continuam utilizando foguetes MLRS contra posições russas, especialmente na região de Donetsk. Os combates na linha de frente permanecem intensos, com relatos de pesadas trocas de artilharia e ataques pontuais a depósitos de munição russos. Enquanto isso, a Rússia segue com seus bombardeios aéreos contra cidades ucranianas, utilizando mísseis e drones para atingir infraestrutura elétrica e áreas industriais, numa tentativa de minar a resistência da população e das forças armadas da Ucrânia. No campo diplomático, Vladimir Putin indicou estar aberto a negociações com Donald Trump. Trump declarou recentemente que manteria boas relações com Putin e que poderia encerrar o conflito rapidamente. O Kremlin aguarda sinais de Washington para avaliar a possibilidade de diálogos diretos sobre um cessar-fogo ou uma possível solução negociada para a guerra. No entanto, Kiev mantém sua postura firme de não ceder território em qualquer tipo de negociação com Moscou. A Ucrânia também confirmou avanços tecnológicos em seus ataques. O desenvolvimento de drones de longo alcance, com capacidade de voar até 2.000 quilômetros, amplia significativamente o poder ofensivo do país contra alvos estratégicos dentro da Rússia. Essa inovação coloca mais pressão sobre Moscou, que agora precisa reforçar sua defesa aérea em áreas muito além das zonas de combate convencionais. Enquanto o inverno rigoroso segue impactando as operações no campo de batalha, ambos os lados continuam testando novas estratégias para obter vantagem. A guerra parece longe de uma resolução definitiva, e a escalada dos ataques, tanto em solo ucraniano quanto dentro da Rússia, sugere que o conflito continuará a se intensificar nas próximas semanas. A comunidade internacional acompanha os desdobramentos com preocupação, enquanto os governos ocidentais seguem enviando apoio militar e financeiro à Ucrânia, tentando manter sua resistência contra a ofensiva russa.